O apego emocional, identidade dependente e crenças disfuncionais. Esses são os fatores que te mantêm preso aos relacionamentos. Mas o que são essas coisas? Como sair disso e parar de sofrer tanto? Nessa sessão de terapia eu vou te mostrar os padrões de apego, o ciclo da dependência emocional e o principal, como superar o fim dos relacionamentos e sair ainda mais forte usando a psicologia. Vem comigo, eu sou Márcio Ruiz, psicólogo clínico e professor de psicologia, e você está na nossa sessão de terapia. Um ambiente criado para você desenvolver autoconhecimento e autocontrole para viver uma vida valiosa, e o tema de hoje é amor próprio, como superar o fim dos relacionamentos. Para começar, eu quero iniciar fazendo uma definição de amor próprio, né? Essa é a capacidade de reconhecer e valorizar a sua própria existência, cuidando das necessidades emocionais, físicas e psicológicas, né? Não é egoísmo, mas sim um estado saudável de autocuidado e respeito por si mesmo. Pessoas com amor próprio desenvolvem, né, uma autoimagem positiva e equilibrada, independentemente das circunstâncias externas. A gente não fica dependendo do outro para desenvolver todas essas capacidades, né? E por que a gente não desenvolve isso? Por que uma pessoa não supera, por exemplo, o fim de um relacionamento, né? Porque o término de relacionamento ele é desafiador por alguns aspectos, né? Tem o apego emocional, conexão emocional se torna uma âncora, né, que dificulta esse desligamento. Você começa a se confundir com essa pessoa. Então isso é natural. Essa dificuldade ela não é algo tão estranho, né? As pessoas se apegam nesse sentido. O problema é quando a gente gera uma coisa chamada de identidade dependente. Essa pessoa constrói uma identidade agora baseada no relacionamento. Ela só existe se estiver com o outro, né? Ela perde o senso da individualidade. E esse é um problema. Por isso também fica tão difícil recomeçar, sair daquele relacionamento e começar um outro. Outro fator são as crenças disfuncionais que a gente começa a adquirir. O pensamento de não sou bom o suficiente para ser amado novamente, né? Podem aprisionar essa pessoa fica com medo de não encontrar outra pessoa. Medo do futuro, talvez, né? Incertezas sobre a possibilidade de criar novos vínculos e viver sozinho gera essa ansiedade. Por isso que dificulta muito essa pessoa a não sair dessa condição, né? Tem alguns sinais que a dependência emocional está te visitando. Então fica bastante ligado, porque às vezes essa dependência está fazendo com que você não supere os términos de uma maneira saudável, né? Porque relacionamentos, eles têm riscos, né? Existem riscos nos relacionamentos. E às vezes a gente precisa estar preparado para isso. Às vezes não, nós precisamos estar preparados para situações como essa, para dar a volta por cima, né? E a dependência emocional é uma barreira significativa, né, para superar o término. Se você sofre de dependência emocional, provavelmente você vai ter mais dificuldades. E a ideia não é se acostumar com isso, a ideia é identificar para mudar. Mas se você percebe uma necessidade constante, por exemplo, de validação do seu ex-parceiro, da sua ex-parceira, você precisa daquela validação sempre para tudo que vai fazer, na sua tomada de decisão, por exemplo, precisa sempre da validação do outro, isso é um sinal de dependência emocional. O medo de abandono, de rejeição, que ultrapassa, né, o término, ou seja, você sente muito essa ideia de ser abandonado, de ser deixado, né, enfim, isso também é outro sinal de dependência emocional. Outra coisa que pode acontecer é um sentimento intenso de vazio, de inutilidade sem a outra pessoa. Você, sem o outro, perde o seu valor. E a dificuldade de tomar decisões, né, sem consultar ou pensar no seu ex, na sua ex e assim por diante. São sinais de dependência emocional. É importante que você se conecte com essas ideias e identifique. Se você está caminhando por aí, é hora de mudar. Antes da gente continuar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar aquele like, porque isso é muito importante para que o nosso canal seja mais entregue pelo YouTube. Então faça isso. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo aqui e também ative o sininho. Desse modo você recebe sempre a notificação de um vídeo novo, e nós estamos tratando aqui de diferentes temas na nossa sessão de terapia. Então não esquece, se inscreva no canal, curta e ative o sininho aí para não perder nenhuma das notificações e vídeos novos.
Tem tudo a ver uma questão envolvida a autoestima e o término de relacionamentos. A autoestima está intrinsecamente ligada à forma como lidamos com o término, né? Se você tem uma boa autoestima, provavelmente vai ser mais fácil seguir em frente. A pessoa que tem uma autoestima baixa, o término é visto como uma rejeição à própria identidade. É como se fosse um ataque pessoal. E lembre-se, às vezes não tem a ver com você, essa pessoa simplesmente está em outro momento. As pessoas também terminam relacionamentos por escolhas e diferentes outras variáveis. Não quer dizer que você não tenha necessariamente valor, lembre disso, tá? Mas a autoestima baixa, ela vai te levar para esse julgamento da própria identidade. Uma pessoa com baixa autoestima pode internalizar o término como sendo um reflexo da sua inadequação, de quem ela é, né? Gera insegurança, autocrítica exagerada, e isso é muito problemático. Então, você já se vê com uma autoestima mais baixa e leva isso para um relacionamento, é especialmente problemático, e a gente precisa cuidar de todos os sinais. Eu estou nesse primeiro momento identificando todos os sinais, para que a gente, conhecendo, possa agir sobre. Tem alguns comportamentos e situações que mostram que você ainda não superou o seu término. Por exemplo, a pessoa está verificando sempre a rede social do parceiro, da parceira frequentemente. Isso é um sinal claro que você não superou isso, né? Você está querendo se conectar com essa pessoa. Outro sinal é evitar novos relacionamentos por medo da comparação. Você não se abre mais para estar com outras pessoas. Racionalizar comportamentos ruins do ex, por exemplo, mantendo uma visão idealizada. Deixa eu traduzir isso que eu acabei de falar para você. Quando você termina, normalmente só lembra de coisas boas. É isso que eu estou querendo dizer enquanto racionalizar. Ah, ela era tão boa, ele era tão bom. Mas espera aí, será que era tudo isso? Você terminou e agora está idealizando? Esse afastamento tende a fazer com que você elimine as coisas ruins e só olhe para os fatores bons. E às vezes você até suavize os ruins, pintando aquilo como bom. Então isso é muito comum de acontecer e isso é um sinal claro de que você ainda não superou esse término. Manter objetos, lembranças que reforçam um vínculo emocional, né? Isso também. E esse aqui eu acho especialmente importante, que são as fugas e as esquivas da emoção. Você fica fugindo, se esquivando de sentir aquela saudade. E é importante que você sinta em algum momento para superar isso. E como você faz isso? Às vezes você está lá com aquela saudade e não quer sentir aquilo, você toma um remédio para apagar. Ou você simplesmente entra em um relacionamento que você nem queria entrar tanto, entrou ali só para tentar esquecer. São comportamentos de fuga. Em algum momento é importante que você sinta aquela saudade para entender que aquilo é desconfortável, mas não é perigoso, tá? Para superar o término. Então, cuidado com esses comportamentos aí, porque eles estão te mantendo nesse vínculo e isso é especialmente problemático. Às vezes, algumas crenças te levam para padrões de compensação. Por exemplo, né? Eu nunca vou encontrar alguém como ele, como ela, né? Se eu tivesse feito diferente, estaríamos juntos. É uma idealização que você começa a fazer nesse término. Cuidado com isso. E aí, às vezes, você quer compensar com alguns padrões. Por exemplo, faz essa tentativa de reaproximação, mesmo em situações que a pessoa está te rejeitando, você se humilha, busca e tal ali, né? Engajar-se em comportamentos excessivos, né? Para parecer indispensável para o ex, enfim, fica lá se disponibilizando para a família da pessoa, todo momento, em comportamentos exagerados, né? Então, esse é um comportamento compensatório para ver se você ainda consegue reatar. Isso só está prejudicando a tua autoestima, deteriorando a tua autoimagem e fazendo com que você se sinta mal todas as vezes. Crenças, nunca vou encontrar alguém, eu não tenho valor para ser amado, a gente quer eliminar tudo isso. Para isso, eu vou te apresentar o ciclo que prende você a esse relacionamento. Existe um ciclo acontecendo, situações bem claras que acontecem aí que fazem com que você não tenha esse controle emocional, né? Antes de falar desse ciclo, eu vou te falar aqui do meu treinamento de reprogramação da ansiedade, porque tem tudo a ver, às vezes você está ali no teu relacionamento e isso torna você uma pessoa mais ansiosa, ou às vezes você não tem necessariamente um problema com o relacionamento, está aqui aprendendo, mas quer aprender sobre ansiedade, enfim.
eu vou deixar aqui na descrição o meu método chamado RRA, que é a reprogramação rápida para a ansiedade. Um método passo a passo de reprogramação da ansiedade baseado em psicologia científica, que é tudo que a gente traz aqui, com tarefas, né, aplicáveis ao seu dia a dia. São aulas gravadas realmente muito rápidas, com material de apoio, bônus, como um guia para você gerenciar suas emoções. Eu dou isso de bônus se você entrar nesse treinamento. Um guia de respiração para ajudar no controle da ansiedade e um conjunto de 30 lives relacionadas à vida em geral, não só à ansiedade. São 30 lives, só isso já valeria aí o investimento sozinho, né? Como ter foco, como ter disciplina, como ter um relacionamento saudável, como manter um controle emocional, muitos e muitos outros temas. Como eu te falei, são 30 temas de bônus aí se você levar hoje o método RRA, né, de reprogramação rápida da ansiedade. Engasguei aqui, né? Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? O valor de investimento é realmente muito baixo para que todo mundo tenha acesso. Então, clica, entra para o método agora mesmo. O investimento dá menos de 70 centavos por dia, você está vendo aqui na descrição, né? Um valor muito menor do que uma única sessão de terapia. E aqui eu tenho um programa completo para que você conheça e desenvolva uma vida sem ansiedade. Você vai entender tudo sobre a ansiedade e também vai conseguir ter ferramentas diretas. Tem muito material aí para você aplicar no teu dia a dia e se ver livre da ansiedade. E ainda de quebra leva todos esses bônus, né? Meu livro digital Gerenciador de Emoções, o meu guia de respiração para controle da ansiedade e mais as 30 lives que eu falo de diferentes temas ali, realmente é muito valioso e por um investimento muito pequeno, como você está vendo aqui na descrição aqui abaixo. Então entra na descrição, já entra e começa agora o teu controle da ansiedade. Chegou a hora de falar do ciclo cognitivo, que para você construir, né, esse amor próprio, ou que impede, né, também da pessoa construir esse amor próprio. Pense numa situação, o término do relacionamento, você está lá, né? Qual pensamento logo vem? Olha o ciclo, situação, pensamento, emoção e comportamento. Esse é o ciclo. Uma situação, término de relacionamento. O pensamento, né? Sem ele ou sem ela, eu não sou nada. Quantos de nós já não pensamos dessa forma, né? Esse pensamento gera agora tristeza, emoções, como desespero, ansiedade, a tristeza, como eu já falei, e o comportamento que você tem é isolamento, busca incessante por validação ou tentativa de reaproximação. Esse ciclo perpetua a dependência emocional, impede você de construir o amor próprio. Então, você está preso muitas vezes nesse sentido. E para sair disso, não coloque a pessoa como centro da sua vida. Não faça isso. Você já está entrando no nosso passo a passo. É fundamental. A vida significativa, gente, é construída em diversas dimensões. Saúde, trabalho, relacionamentos sociais e amorosos, lazer, o teu desenvolvimento pessoal. Quando o relacionamento é o único pilar, o teu relacionamento é o único pilar da tua vida, o término provoca esse colapso emocional. É por isso que você não suporta, porque você não tem suporte nas tuas outras áreas da vida, né? Então o segredo está em diversificar as fontes de significado, tornando o teu relacionamento apenas uma dessas dimensões da tua vida e não a única dimensão, tá? Então preste muito atenção nisso. 3 passos fundamentais. Quando você está em uma situação de término, você precisa aceitar. 2º, não fuja das lembranças. 3º, construa uma nova vida. São 3 passos fundamentais. Aceitar, não fugir das lembranças e construir gradativamente uma nova vida sem essa pessoa. Isso é fundamental. Então fica ligado agora para o nosso passo a passo para construir esse amor próprio e sair de relacionamentos mais fortes. O ponto 1 é reconhecer as suas emoções e aquilo que eu estava dizendo, não fuja delas. Permita-se sentir, mas sem se afundar na dor. Use estratégias de momento presente, faça mais e pense menos. Conviva com as pessoas, entenda a tua dor sem julgar a tua dor. Então não fuja delas. Experimente as emoções no seu dia a dia. Passo 2, reformule a tua crença. Se você tem uma crença disfuncional, por exemplo, né? Eu nunca mais serei feliz. Olha o seguinte, eu posso ser feliz e completo sozinho. Eu não dependo de outra pessoa.
é uma boa autoinstrução. 3, invista em autocuidado. Estabeleça uma rotina que inclua exercícios, alimentação saudável, um tempo para hobbies, atividades que você ama, vá retomando isso. Isso vai ser um componente fundamental para o teu crescimento. Fortaleça as tuas conexões sociais como 4º ponto. Procure amigos, familiares, grupos de apoio para compartilhar essas experiências e se sentir mais acolhido. Pessoas são fundamentais nessa retomada. Desenvolva também projetos pessoais. Aprenda algo novo. Retome os sonhos que estavam lá na gaveta, que você não fazia quando você estava no teu relacionamento. Ou seja, tudo que eu estou falando para você é um foco em você. Esse foco é fundamental. Você olhar, voltar a tua lente para você e não para o outro. Aceite o passado e foque o futuro. Pratique aceitação ativa. O que aconteceu não pode ser mudado, né? Mas pode ser usado como aprendizado para você crescer. Lembra do que eu estou falando? E o último ponto, construa uma visão mais equilibrada da vida, né, de forma significativa. Se reflita sobre as prioridades e como você deseja viver. Comece a colocar em uma lista os limites para você. Qual é o tipo de vida que eu quero? Em um próximo relacionamento, qual tipo de relacionamento? Coloque os teus limites, coloque os teus parâmetros, sem os quais você não quer viver um relacionamento, você como prioridade. Então, o que eu estou pedindo para você nesses passos aqui que eu estou descrevendo é que você olhe para você de uma maneira significativa. Superar o fim do relacionamento é um processo que exige um trabalho interno, uma construção de uma vida significativa. Com amor próprio, resiliência, é possível transformar aquilo que era dor em aprendizado e sair do término mais e mais forte, confiante, preparado para as novas experiências, né? E se esse conteúdo ajudou você, não esquece de continuar assistindo aqui os nossos vídeos do canal da sessão de terapia. Tem muita coisa boa para você, faça a inscrição, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não esquece, olha a nossa descrição aqui que eu tenho um treinamento, eu falei hoje do RRA, né, que é a nossa reprogramação rápida da ansiedade. Dentro da descrição do canal você vai ter os outros treinamentos também, então fica à vontade para explorar e aproveitar tudo. E eu te vejo na próxima sessão de terapia. Até o próximo vídeo.